Boa noite. Boa noite. Oi. Esperar o pessoal entrar para começar a live. Bom, então, boa noite para todo mundo. Oi, Ana. Oi, Cissa. Oi, Paola. Oi, Dani. Oi, Fê. Nós somos a Inteligência Marketing de Balneário Camboriú. Estamos atuando em home office e toda quarta-feira estamos fazendo lives sobre os assuntos atuais, sincronizando com a comunicação. Hoje, nós vamos falar. Semana passada a gente falou sobre o Design 20 versus Covid-19, né? Como o design está ajudando em meio à pandemia. E hoje nós vamos falar sobre Revolução Digital Instantânea, como surfar a terceira onda. Eu sou a Caroline, sou social media da Inteligência e hoje eu vou conversar com ele, o PhD em Ciências da Computação pela Sapienza Università di Roma, doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC e mestre em Engenharia Elétrica. É um currículo bem grande. Ele é um incrível Sigmundo Preisler Júnior, mas ele prefere ser chamado de Sig. Então vamos chamar o Sig para a live. Vamos esperar um pouquinho para ele responder. Oi, Carol. Oi, Oi, tudo gente, tudo bem? bem? Tá me ouvindo aí bem? Estou ouvindo bem. E tu, tá me ouvindo bem? Tô legal. Aqui é ao vivo, né? Se der algum Aqui é ao problema, a vivo. gente vai arrumando. Exatamente. Então, Sig, posso Que chamar de Sig, legal. né? Claro, claro, dá-lhe. Tá Vai, tudo bem por aí? um monte de gente legal aí que eu tô vendo entrando aí, uns amigos aí. Tudo ótimo. Legal. Vamos falar sobre um tema muito legal hoje, né? Revolução digital instantânea. Bacana esse nome, né, Carol? Isso, muito bom, né? Como surfar a terceira onda, né? Então, a gente começa falando sobre caos, pois dizem que é do caos que surge a ordem, né? É por aí. O Bill Gates, o ano passado até, ele fez um documentário falando que o próximo caos que o mundo iria sofrer seria com a pandemia de um vírus que provavelmente viria da China. E que o Uhum, mundo não estaria preparado para isso, né? Fato. Mas a fatos. gente vinha se preparando gradualmente para um mundo mais digital, Uhum, né? Só que de repente a gente foi quase que obrigado a viver esse digital integralmente, basicamente, né? uhum. Mas assim, e de repente a gente viu que os shows começaram a ser cancelados, os eventos também tiveram que ser adiados, e tudo começou a tomar uma proporção muito grande, né? Uhum. Então, assim, o que você acha que esse cenário vai nos incentivar a, se você acha, né, que esse cenário vai nos incentivar a potencializar os recursos digitais que temos hoje? Bonita essa pergunta, né? Muito. Assim, ó, Potencializar. potencializar é bonito. Então, Carol, na real, o que que tem acontecido foi uma chacoalhada muito grande, né? A gente está passando por um momento em que a gente não esperava. Isso, mais uma vez, comprova de que previsões elas não devem ser seguidas ao pé da risca, porque a gente normalmente tem uma ideia de futuro, mas ninguém esperava por isso. Tem um amigo meu que diz assim, o Arlon, que se eu te dissesse alguns meses atrás que por causa de um morcego lá da China você ia estar trabalhando de casa hoje, você ia me chamar de louca, né? E é mais ou menos por aí. Verdade. As empresas não estavam preparadas para isso e elas foram forçadas a utilizar uma tecnologia. Muitas, inclusive, que estavam se preparando para experimentar home office, começaram agora com isso e foram, assim, pegas de surpresa. Eu tô falando de vários âmbitos, assim, até a educação, por exemplo, na escola. Vários professores, eu estou acompanhando isso aqui em casa com a minha pequena. Professores que Uhum. provavelmente não tiveram uma formação antes, tiveram que fazer isso assim, ó, rapidinho, semana que vem já tem que estar conteúdo no ar, as crianças têm que estar respondendo e as crianças também não estavam preparadas, então, pum, isso aconteceu de uma forma muito rápida. E o que mais foi impactado agora são dois setores principalmente, são o setor econômico, por uma questão Uhum. financeira, grana mesmo, e o setor social, que são os mais impactados, né? Porque, como você falou agora há pouco,
as pessoas não estão mais saindo de casa, as relações elas mudaram para um ambiente tecnológico principalmente. Então até o vozinho, a vozinha que não utilizava um Skype, etc, para falar com o seu netinho, agora começou a utilizar. Então é sob esse ponto de vista que eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão hoje. Eu acho que então esses são os principais, vamos dizer assim, setores que foram impactados principalmente pelo Covid. Aí a gente tem assim várias consequências disso aí para o futuro, né? Realmente. Porque assim, teve uma comoção geral pelo isolamento social, né? Então a gente Uhum. sabe que muitas empresas acabaram pegando essa onda e partindo, como você falou, né? As escolas tiveram que ser totalmente digitais. Algumas empresas, elas pegaram a onda e começaram a lançar mais produtos voltados para quem precisava ficar em casa, né? Sim. Por exemplo, aquela questão do menu degustação, né? A Uhum. Netflix já fazia isso, de dar 30 dias de graça. É. Mas aconteceu de outros streamings oferecerem o mesmo serviço, né? E também de canais abrirem para não assinantes, principalmente na parte de entretenimento. A gente sabe que provedores de internet flexibilizaram bastante para poder atender mais gente, né? Uhum. E acabou que deu muito certo, assim, o pessoal aderiu bastante até às lives, né? Uhum. E live de show, e os artistas que Live não de podiam tudo. sair, live de tudo, que não podiam sair, acabaram fazendo em casa. É, é, E, e foram estratégias bem válidas, né? sim, Porque tudo pensado muito rápido, mas bem válido. Então, bem válido. assim, Eu acho que o e ponto principal aqui é de olhar para dentro de casa. Eu tenho uma frase que eu gosto de utilizar eventualmente opa, com as nossas equipes, que é assim, ó, você tem que abrir a geladeira e cozinhar com o que tem. Hoje nós não temos a possibilidade de sair correndo e comprar coisas no mercado. Eu estou usando um exemplo hipotético aqui, né? Mas é o que as empresas aham, precisam fazer. Assim, o que você tem em casa hoje que você pode utilizar para tentar virar o jogo? Ah, eu estou caindo, meu faturamento caiu, eu não consigo pagar meu aluguel, tal. Tá, mas olhando para dentro de casa, o que é que você tem de recurso humano, material e que pode ser utilizado? Por exemplo, eventualmente você tem pessoas que trabalham contigo, que têm baita aptidão para as redes sociais e criação de vídeos, por exemplo, e você não sabe disso. Quer dizer, porque eventualmente você não perguntou, a pessoa não falou, e você tem dentro da tua empresa um capital social, vamos chamar assim. Essa pessoa uhum, pode te ajudar com muita coisa, e para te tirar da crise. Eventualmente você não sabe por que não compartilhou isso com eles. Então, acho que vale muito a pena olhar para dentro de casa, abrir a geladeira, tentar cozinhar o que tem nesse momento, né? É importante é registrar verdade. que 69% das empresas elas tiveram uma grande queda no faturamento, uma queda muito grande, assim, e 69% de queda de faturamento. E 88% hoje das empresas, essa pesquisa do Sebrae, é que registra empresas reclamando por baixo de faturamento. Então, algumas coisas, como a gente estava falando agora, por exemplo, estão tendo alguns impactos, né? Uma delas é que eu acho que é bem importante a gente refletir é sobre essa questão do homeschooling, que é a educação doméstica. Está acontecendo uma desestabilização dessa educação, porque a gente estava indo por um Hum. determinado caminho, e é o que a gente acabou de comentar, as crianças acabam chegando em casa não preparadas ainda. Eu ouvi casos de professores que estavam tentando fazer uma espécie de uma live, assim, a criançada, cada um na sua casa, participando também. Aquilo virou uma Ah, confusão que sim. os pais não conseguiam dominar, enfim. Então, quer dizer, não existia um planejamento para isso, né? E agora as pessoas estão olhando para isso. Eu acho que muito mais ainda, os pais, por exemplo, estão olhando para a educação dos filhos e vendo se aquilo está de qualidade ou não, ou às vezes pelo contrário, estão vendo, meu, como está vindo o conteúdo, então é tudo isso que eles estão aprendendo na escola. Eu acho que essa é uma das coisas que vai chacoalhar bastante, essa questão doméstica. Outra coisa que eu acho que está chacoalhando bastante e vai ainda é a questão do que a gente chama de desestabilização da pré-verdade. Esse tempo É, de fake news é mais ou menos assim: as pessoas já não estão mais acreditando em tudo que está vindo. Então elas estão recorrendo à ciência, recorrendo às academias, que era uma coisa que a gente já esperava antes. Mas agora, nesse momento, como tem tanta notícia falsa, as pessoas estão indo para onde de fato tem uma informação segura. E eu acho que é ali que a gente precisa se agarrar.
E isso vai mudar também a nossa forma de pensar. Eu tenho certeza absoluta que as empresas, a partir de agora, vão começar a parar de ouvir boatos que existem por aí e começar a olhar um pouco mais para para a ciência, de fato, né? Para quem de fato está estudando isso. Isso também foi bastante impulsionado pelo fato de a gente não saber nada sobre o vírus, né? E aí Uhum. acabou vindo um monte de gente falando um monte de coisa que não era verdade, e a gente se cuidando, só que sempre desviando assim de coisas que não são verdades, né? É. Procuramos o Ministério da Saúde, procuramos o Internacional também para falar sobre isso, né? Uhum. E até E, assim, os próprios, como é que eu vou dizer assim, canais que deveriam estar preparados não estavam, né? A gente também olhou para isso, as prefeituras, os municípios, enfim, de uma forma geral, os estados, eles não estavam preparados para conceder esse tipo de informação. Então virou assim, cada um é um prefeito fazendo uma live ou outro governador fazendo uma entrevista coletiva ao vivo pelo YouTube, mas não tinha um canal ainda preparado. Foi uma coisa muito não pensada, enquanto países, por exemplo, como a Finlândia, por exemplo, eles já tinham um plano de contingência muito grande e foi um dos países que aham, menos foi impactado por isso, porque eles já tinham isso, claro, pré não sabiam que era o Covid, nem quando isso sim. iria acontecer. Mas eles tinham um plano de contingência. Acho que esse é o ponto importante aí. Mas tem coisa boa também que acontece. Assim, por exemplo, houve uma grande redução do efeito de gases que gera o efeito estufa, né? Camada Da de ozônio, poluição, etc., né? da poluição como um todo. Então, teve algumas coisas que mudaram e que as pessoas vão começar a olhar um pouco mais para isso. Por exemplo, na China, já de start, a produção de carros e a venda de automóveis, ela desceu vertiginosamente, de 60% a 80% em algumas montadoras. E isso também fez com que as pessoas dentro de casa começassem a refletir, cara, será que eu realmente preciso tanto de carro? Claro que eles não estão saindo de casa e por isso não preciso do carro, mas será que no futuro a gente não vai olhar um pouco mais, eu digo futuro breve, assim, né? A gente não vai Aham. olhar mais para a questão do compartilhamento, do sharing de carros, né? Você liga para um, faz uma carona com outro. Eu acho que isso também Sim, pode ser uma coisa que vai mudar, sabe? até mesmo o serviço de teleentrega, né? Porque assim, É. agora como tu não pode sair, tu tem um aplicativo e nisso a gente já estava preparado, eu digo assim, digitalmente, né? A gente já Uhum. tinha aplicativos que podiam trazer coisas pra gente, né? Então, assim, diminuiu o fluxo de carro, mas aumentou, por exemplo, o serviço de entrega. Hoje em dia eles entregam até cerveja em casa, né? É, Tipo, é. pra tu não precisar sair, assim. Porque E de uma forma em geral, eu acho que é uma saída que o empresário está tendo agora, que é aquele lance que a gente tinha brincado aí sobre abrir a geladeira e fazer, cozinhar com o que tem, né? É o que eles estão fazendo. A gente é, está vendo aí loja de roupa que está entregando roupa em casa via delivery, que não existia, a pessoa não estava pensando nesse modelo de negócio para ele, né? Então, acho é que verdade. vale a pena a gente olhar para isso, exatamente. Quer dizer, qual é uma outra forma que eu tenho de ganhar dinheiro? Existe uma analogia que eu acho muito bacana, que é aquela do LP, sabe aquele vinilzão antigo, né? Foi a primeira mídia que foi utilizada para vender música na face da Terra. Aham. Mas era uma mídia totalmente física, né? Quer dizer, tinha um movimento ali de uma agulha e tal. Mais para Uhum. frente houve a evolução, aí teve o CD. Aí no CD o que acontece? Teve uma tecnologia diferente. Ali você tinha o digital, você tinha bits e bytes rodando num dispositivo diferente e tal, mas ainda era música. Beleza. E aí nasce um problema, que é assim, ó, quem nunca comprou um CD inteiro por causa de uma música só, né? Você gastava Aham. uma grana por causa de uma música só. E aí algumas empresas olharam para aquilo e pensaram, bom, então vamos vender só a música. E a Apple começou a vender no Apple Music só as musiquinhas. Mas aí tinha uma outra dor também, que era o preço, era muito caro. Então você pagava lá $1 por música, para ter 30 músicas, $30 ficava caro. E aí, então, algumas empresas olharam para aquilo e disseram, oh, vamos vender isso por assinatura, que é o streaming, tipo Spotify, Deezer da vida. E Aham. aí você tem, mais uma vez, o comércio da música. Ainda é uma música desde lá do LP. O que mudou aí? Foi o modelo de negócio, a forma de vender ele. Então, essa historinha foi justamente para a gente pensar assim, será que não existe uma outra forma de eu vender o meu produto utilizando as plataformas digitais, uma vez que eu não consigo estar em contato físico com o meu cliente? Eu acho que esse é o principal questionamento que a gente precisa fazer nesse momento, sabe, Carol? Sim, é. Assim, a gente teve muito avanço em atendimento digital, né? Então,
esse olhar diferente que teve para o mesmo negócio. Eu preciso atingir o povo, mas com o mesmo negócio, então eu vou realmente olhar para a geladeira e vender de forma diferente que eu Uhum, já tenho. A mesma coisa o iPad, né? O iPod, que uhum, uhum. tu não tinha como tu levar o CD para caminhar, por exemplo, porque ele pulava É, muito. Então, não, por que não ter um bichinho menor que tu consegue levar e caminhar com ele sem pular, né? é, é Modelos isso aí. diferentes, assim. E E assim, pode falar. pode falar. Quando, assim, a gente fala muito de, vamos nos preparar então para atender digitalmente tudo. Aí veio o Covid, veio a questão do despreparo, depois veio o preparo. E em questão da tecnologia 5G, você acha que todo esse preparo que está tendo agora vai ser também útil quando chegar ao 5G? Ou a gente vai ter que dar mais um pulo gigantesco assim, para alcançar essa tecnologia? Eu acho que tem alguns pontos aí em relação ao 5G, sabe? Porque, para quem tá um pouco por fora, a 5G, logicamente, ela é a evolução da 4. Eu fiz até algumas anotações, por isso que eu estou com a cabeça um pouco baixa aqui, em frente àquilo que a gente Estamos. a gente tinha planejado. O 5G, por exemplo, é uma tecnologia que ainda não chegou no Brasil. Ela está em vias de fato, né? Alguns Uhum. países da Europa, Estados Unidos e etc., e já estão utilizando, mas aqui ainda não chegou. Por um simples fato de que a Anatel, que é a que regula essas bandas, né, a utilização dessas bandas, ela precisa fazer um leilão disso, da utilização dessas frequências. E a partir desse momento é então que as operadoras TIM, Vivo, Claro, etc., elas começam a vender esse sinal, vamos chamar dessa forma assim. Mas eu acho que tem ainda, Uhum. além disso, um outro agravante que é a questão tecnológica mesmo. Muitos dos nossos aparelhos smartphones eles não estão preparados para esse 5G. Então a gente vai ter uma chegada desse 5G ainda tardia. A previsão ela foi anunciada ano passado, exatamente em maio do ano passado, a vinda do 5G para cá, mas ainda agora, em maio de 2020, ela não foi implementada de fato. Nem esse leilão aconteceu efetivamente. Saiu um edital, mas não está tudo finalizado. Principalmente também por causa do Covid, sabe? Os anúncios foram justamente por causa disso. E Uhum. em vindo essa tecnologia, o leilão acontecendo, as empresas colocando isso para rodar o 5G, tem mais essa questão tecnológica. Então, eu acredito que lá por metade de 2021 é que a gente vai ter o 5G efetivamente funcionando. Mas a notícia boa é que o 5G, pelo menos nas previsões aí dos especialistas, é que Uhum. ele funcione em torno de 50 vezes mais rápido que o 4G. Então, cara, isso vai dar um boom na utilização de streaming, de áudio, de vídeo, pessoas mandando cada vez mais coisas por WhatsApp, etc. Daí vai demandar mais memória dos celulares, dos computadores. Você entende que é Sim, uma corrida frenética contra o tempo e até contra a tecnologia? É uma coisa fantástica. pois é. Será que a gente consegue absorver tudo isso? Eu acho que consegue absorver, claro, mas a gente demora um pouquinho, principalmente por causa desses atrasos que a gente teve aí por decorrência desse Covid. Quer dizer, na verdade, o lance do Covid, muitas empresas, inclusive, estão utilizando de subterfúgio para explicar coisas, assim, né? É, Ah, tem muitas empresas que utilizam, não, agora a gente está com Covid, então a gente não pode fazer a entrega do teu pedido, mas às vezes não é essa questão, é outras, enfim. Tem que é tomar verdade. cuidado, porque nesse momento aí de Covid e outras cositas más, eu acho que o que mais está se sobressaindo, assim, as empresas estão conseguindo ganhar mercado, ou pelo menos permanecer com os clientes, é a transparência, sabe? É o cuidar das pessoas. É quando você chega na loja, você vê que o cara está bem preparado, e mesmo com máscara, com álcool gel, não sei o que, o cara está super te tratando bem, ele está mandando ainda aquele recadinho lá, via delivery, quando chega na tua casa, escrito à mão, sabe? Esse Aham. cuidado são essas diferenças que estão fazendo com que as empresas se mantenham no mercado, ou pelo menos cresçam nesse momento de crise aí, sabe? Hoje em dia a gente preza muito por essa humanização, né? Uhum, Então, esse destaque ele conta muito também. uhum. E, e vamos falar um pouquinho de entretenimento, então? Claro, vamos Questão lá. do. Eu queria, antes da gente chegar lá, quem sabe, falar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu achei assim, bem interessante também do Sebrae, que fala sobre a quantidade de tempo, vamos chamar assim, que as empresas conseguem ficar com as portas fechadas. E os setores que Interessante. mais têm impacto, primeiro tem impacto, assim, são os setores
do turismo, né? Hotelaria, etc., e eventos, são os que primeiro recebem grande impacto. Então, o setor de beleza, por exemplo, ele tem caixa lá para 17 dias, na sua média, né? Claro, isso Aham. não é um número absoluto. Mas, e aí a coisa vai evoluindo. Então, tipo, logística e transporte são os próximos, né? Que ficam ali 20 dias, depois vem varejo, 21 dias. Então, por isso também essa corrida frenética em o varejo abrir rápido, bebidas, alimentos, etc. Aí vai para a indústria. A indústria já consegue ficar um pouco mais de tempo. E aí daí esses serviços que você consegue ficar trabalhando de casa, etc., como consultor, aí já passa de 40 dias que a pessoa consegue ter um fluxo de caixa para isso. Mas na sua grande maioria, os setores de maior impacto são esses dos pequenos serviços, né? E Aham. tem um lado muito ruim nisso, né? Que os pequenos normalmente são os primeiros que vão quebrar e que estão quebrando, né? Isso já é fato. Por quê? Porque normalmente o aluguel é muito alto, a folha de pagamento é alta, mas existem formas, né? Hoje muitas empresas estão negociando, tem imobiliários que estão conseguindo negociar de 20 a 30% do valor dos aluguéis. Uhum. O governo abriu uma possibilidade aí de você fazer redução de carga horária e postergar os seus impostos, né? Jogar eles um pouco para frente. Então, é uma questão de se informar. Se você é empresário ou está trabalhando em alguma empresa em que não foi correr atrás disso ainda, por favor, faça. O seu contador deve saber dessas informações. É muito importante para que você consiga ter aquele respiro. É claro que você vai ter que pagar essa dívida para o governo, né? Mais cedo ou mais tarde, não tem como não. Mas pelo menos você consegue jogar ela um pouco mais para frente, de uma forma bem organizada, eu acho que consegue se virar bem, né? E aí, falando um pouco sobre a questão das vendas online, e depois a gente fala um pouco sobre entretenimento, elas cresceram muito. Já nos primeiros dias de Covid, ela cresceu em torno de 10% das vendas online. Então, o setor de tecnologia, por exemplo, que dá suporte para essas vendas online, foi um dos poucos que ainda manteve vagas em aberto, ainda está contratando, ao contrário de outras, né, que está É verdade. demitindo. E uma outra coisa que está aparecendo bastante aí nessa tendência de consumo em casa é o que se conhece como DIY, que é o do it Do it yourself. yourself. Aham. Coisas que você faz em casa, faça você mesmo, que você compra aí e monta na tua casa, porque não podem um montador, então você acaba fazendo na tua casa. As pessoas estão mais em casa, né? Então, esses brinquedos, essas coisas de você, ou um móvel, Aham. né? Hoje está prendendo muito mais atenção. As pessoas ficam mais em casa. O que elas fazem? Elas jogam videogame. Isso mesmo. Os jogos aumentaram muito. Então, empresas como de telefonia estão ganhando muita grana com isso, cabeamento, rede, empresas que têm streaming por exemplo, a Zoom. A Zoom teve um crescimento, aí a gente acompanhou isso ultimamente, um crescimento de Uhum. mais de 50% no valor das suas ações, assim, em alguns dias. Por quê? Porque as pessoas começam a utilizar mais esse tipo de tecnologia, né? Então, tem um ditado que diz assim que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? A gente tem que Sim. pensar em como é que a gente vai vender lenço aí nesse momento. Por mais triste que seja o momento, né? Tem gente contraindo vírus, tem gente falecendo, é um momento muito triste, mas no final do dia a gente precisa pagar nossas contas, nossas empresas precisam se manter em pé, porque tem funcionários que dependem disso, famílias que dependem disso, então a gente tem que achar estratégias para isso, né? Eu acho que uma das principais é essa, entrar em contato com um bom contador, uma boa empresa de inteligência de marketing que possa te ajudar com estratégias diversas e uma empresa de tecnologia, enfim, coisas do gênero, sabe? E aí você ia me perguntar Indo. alguma coisa sobre entretenimento, é isso? Mas eu acho que a gente pode deixar um pouquinho mais pra frente Não tem ainda. problema, é Assim, bate-papo mesmo, né? que agora eu achei interessante porque nessa questão dos pequenos, né? Uhum. A gente viu, além dos pequenos, assim, muito, como a Cissa comentou, os provedores de internet cresceram muito também. Não só em instalação, mas também em manutenção e assistência, né? Eles se Sim. mostraram, assim, pelo menos o que eu vi na internet foi que é, eles se mostraram muito presentes e ofereceram também brindes ou ofereceram, assim, por exemplo, inscrição gratuita, sabe? Tipo assim, Uhum. vamos aderir ao plano, tu não paga a taxa de inscrição ou Sim. promoção durante 3 meses. Ou então, aquele suporte 24 horas, que teve muita gente que não ficou em casa trabalhando, né? Os suportes de provedores, eles ficaram 24 horas também atendendo, até porque a demanda foi bem mais alta. E também teve aquele Uhum. movimento de proteger o pequeno empresário, né? Eu vi aqui em Itajaí,
e em Balneário um movimento de valorização do comércio local. Então, Uhum. isso também tem ajudado bastante, porque eles se sentem amparados, né? Um pelos outros, assim, e quem costumava consumir, de sair de casa e ir até o local para consumir, acabou ganhando o serviço de delivery. Então, foi uma forma que eles encontraram de se manter no mercado também. E porque a gente, Uhum. como você falou, né? Eles são os primeiros a sucumbirem à crise, no caso, né? É. E dessa forma eles acabaram fazendo uma cadeia colaborativa. Eu Achei acho bem que agora é a interessante. hora, sabe? Eu acho que agora é a hora você olhar para o teu fluxo caixa, colocar, descobrir qual que é o teu ponto de equilíbrio, fazer alguns cálculos aí um pouco mais até complicados, quem sabe, de contabilidade, para você saber qual que é o mínimo que você pode vender o teu produto, o valor mínimo que você pode vender o teu produto e oferecer, de fato, aquilo que a gente falava no início, aquelas amostras grátis, porque Isso. agora é o momento, mais uma vez eu falo, por mais triste que seja o momento de crise, etc., mas as pessoas estão em casa, elas estão consumindo coisas diferentes, elas estão utilizando plataformas diferentes e, por exemplo, se eu sou um dono de uma plataforma de streaming do tipo Zoom, Skype, etc., eu vou tentar entrar concorrendo no mercado fortíssimo nesse momento, porque se a pessoa escolhe o meu software agora, que ela tem a necessidade, depois que ela não tiver mais essa necessidade, ela vai continuar comigo. Então, eu acho que esse é um Sim. ponto muito importante. Às vezes a gente está olhando para a mídia e a gente tem que tomar um pouco de cuidado em ver assim, nossa, olha aquela empresa está doando aquela quantidade de dinheiro e tal, tal, tal. Claro, tem bom coração nisso tudo, mas também tem uma pegada assim de você abater lá no futuro do teu imposto, de você fazer É, um pouco de brand, né, colocar tua marca no ar, enfim, tem um pouco disso tudo. E mais uma vez, vamos ser bem sinceros, no final do dia a empresa precisa sobreviver. Então, se for, se uma coisa puder casar com a outra, tipo, eu tanto puder fazer o bem quanto eu puder mostrar minha marca, claro, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Não é dar com uma mão e ficar tirando selfie, né? Porque isso é ridículo. Mas sim. se a gente conseguir de alguma forma ganhar um pouco de mercado para a gente não morrer nesse tempo de crise, faz, cara, desde que não seja ruim e legal e nem que atrase com a vida de ninguém, não sacaneie com ninguém. A minha Sim. sugestão é faz mesmo. Tu acaba ganhando uma coisa que é muito importante, que é a mente do consumidor, né? Aquele espacinho reservado lá na mente do consumidor que mais pra frente, poxa, por exemplo, o Google também, ele disponibilizou um serviço de Google Meet gratuito, né, para Uhum. videoconferência. Então, além do Zoom, o Google Meet era um dos primeiros, assim, que eu lembrei, assim, não, vamos fazer uma reunião pelo Google Meet, né? Uhum. E daí depois você já está instalado no teu celular, daqui a pouco você já está conversando com outras pessoas, já inclui os É, teus colegas ali, e pronto, né? cria o hábito, É, né? cria o hábito, é. Então, Legal. tem algumas coisas que devem acontecer aí no futuro para a área de tecnologia que vão impactar um pouco o mercado. Então, até empresas grandes, assim, por exemplo, a Apple, ela anunciou recentemente que ela tem algumas fábricas que é em Shenzhen, na China, que são as Aham. principais fornecedoras de celular delas que vai ser fechada. E já está fechado, né, por um bom tempo. Esse não fornecimento de celular vai fazer com que os celulares entrem com mais atraso no mercado. Entrando com mais atraso, eles vão vir com um preço maior. Então a gente vai ter impacto, inclusive, em alguns valores aí de tecnologia no futuro. A gente vai comprar esses dispositivos por um valor um pouco mais alto. E bem naquele momento que a gente precisa do 5G, vai precisar comprar um novo celular e ele vai vir com preço um pouco mais salgado. Mas isso já era esperado, né, no início dessa pandemia aí. E falando em smartphones, eles tiveram aí uma redução, eu tenho umas dados que eu trouxe de uma pesquisa aí, tiveram uma redução na produção de 12%. Então, de um consumo mundial que estava crescendo, ter uma redução dessa é um impacto bem grande. Teve uma queda também em fabricação de videogames, muito embora a gente tá vendendo muito em software de videogame, o hardware as pessoas não estão comprando. Você veja que interessante essa informação, né? Você não está Pois é. comprando o console, né? Mas você está Uhum. comprando o jogo que está lá no videogame, porque você já tem ele instalado na tua casa. A primeira coisa que as empresas e as pessoas estão fazendo é cortar aqueles gastos que são nesse momento, mais considerados mais supérfluos, mais periféricos, e Sim. mantém só aqueles principais. E nesse momento, algumas coisas como essas aí de game online, que nem a Cissa está falando aí, Uhum. é o que está bombando e é o que vai ganhar mais uma vez a cabeça da galera. Quem entrar nesse momento, deixando um game livre lá para a meninada, gurizada começar a jogar, né? Tem até macaco velho jogando aí, e vai ganhar mercado, com Como certeza. tem?
Sim, tem. É Nós mais também. uma vez o menu degustação, né? É mais uma vez um pouco desse menu degustação. Tu coloca um jogo lá, o pessoal começa a gostar e aí acaba querendo É, evoluir e comprar mais coisas dentro do jogo, né? é. E isso, a gente já entra então no entretenimento, né? Já entra Falando no de jogos. entretenimento. É. Tem muita Eu acho que gente assim, que ó, tá... Pode falar. a estratégia que a gente pode utilizar para surfar um pouco nisso tudo, né, que é uma das questões que a gente ia debater aqui e já acabou falando também, é a questão do delivery. Eu acho que a gente pode começar a pensar nisso, né? Tem alguma maneira de eu entregar hoje o meu produto na casa do meu consumidor? Sim ou não? Hoje você já tem até cooperativas que você não precisa você ter o teu motoboy, né? Você pode utilizar uma cooperativa. Então isso é fácil de fazer hoje. Coisas como, por exemplo, você está preparado para receber com cartão de crédito? Você tem uma maquininha para levar lá na casa dele? Pois Então, é. essas coisas você encontra muito facilmente na internet. E uma coisa que está bombando e que vai cada vez mais é a troca de experiências. As pessoas que estão passando por um momento ruim ou difícil, ou até de acerto nesse momento, elas estão compartilhando. Então, essas lives, a gente até brinca, né? A gente estava falando com uns colegas professores semana que vem, a gente vai fazer uma live entre alguns professores do MBA, do Senac, etc. E até estava brincando com eles. Que tem um amigo meu que falou assim, que eu tô com medo de abrir a geladeira de casa e ver se tem uma live lá dentro. Tem live em tudo agora. E É até verdade. nós aqui, nós estamos em live. Eu nem imaginava fazer live antes e que a gente agora está dizendo, não, que aula, palestra, curso e tal, mas não. Então a gente está se experimentando nessas coisas novas aí. Eu acho que tua empresa também pode pensar nisso, né? Cara, será que eu não posso contribuir gerando algum tipo de conteúdo? Ao gerar esse conteúdo, eu vou ser visto e as pessoas vão lembrar do meu nome, vão comprar de mim, enfim. Não sei, eu acho que Sim. essa é uma boa estratégia, assim, né? Que é a questão do se mostrar. O outro é o relacionamento digital. Eu acho que é uma coisa que a gente pode utilizar bastante, porque há pouco tempo atrás a gente não pensava em como se relacionar com as pessoas à distância. E isso, Uhum. inclusive, vai ser revisto no futuro, né? A gente vai começar e está começando a valorizar cada vez mais esse contato físico, que a gente antes não dava bola, né? Que é chegar, cumprimentar alguém, abraçar alguém. Como é estranho você chegar hoje para alguém com uma máscara, sem Uhum. poder abraçar, sem poder apertar a mão, num país que a gente é tudo de abraçada, dois beijos, não sei o que e tal, e aí, É cara, não sei o verdade. que. A gente começa a dar um pouco mais de atenção e visão para algo que estava no nosso esquecido, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai precisar bastante. E eu acho que uma outra estratégia é tentar criar coisas por si só. Assim, eu acho que tem muita coisa, tem muito curso legal na internet que você pode buscar. Tem umas plataformas do tipo Udemy, a gente pode deixar aí para o pessoal depois links, etc., de cursos que você pode fazer e para gerar seu próprio material, vídeos, montagem de vídeo. Tem até um site bem legal que o pessoal está usando bastante, que se chama Canva, que você consegue fazer ali no Canva algumas montagens para poder postar nas suas redes sociais. Para quem está começando e está sem grana agora, é o canal. Mas, claro, se você quer potencializar isso, mais uma vez, sempre um profissional é a medida certa, porque ele sabe como chegar no teu cliente, como colocar isso mais bem posicionado no Google, etc., né? É sempre um profissional, uma agência, no caso, seria o ideal. Mas dá para começar sozinho, dá para a gente parar de ficar reclamando e tentar achar soluções para sair da situação em que a gente está, sabe? Eu acho que é uma questão É, de se expor, não se esconder nesse momento. com certeza. E também a questão da venda online, né? Tem muita empresa pequena que não tinha como investir num e-commerce agora. Então, eles acabaram conseguindo vender daquela forma que você falou, né? Ou Uhum, diretamente no Instagram, ou o Facebook tem algumas plataformas de venda também, né? Que é uhum, venda local e grupos para vendas também. Então, isso foi bastante útil agora, porque investir no e-commerce é né? Venda online é o futuro, para mim, pelo menos eu claro. acho, né? Uhum, Mas é investimento e como você falou, né? Agora o pessoal não queria investir. Então, essas outras plataformas que ofereciam essa modalidade de venda também ganharam uma notoriedade, né? uhum. E Dentre até os porque, assim, pequenos. ó, eu sou muito partidário de um movimento que veio das startups que se chama MVP, que é um produto mínimo viável. Quer dizer, antes de você pensar num e-commerce, numa venda, um site todo cheio de nananana, faz o mínimo necessário que você consegue colocar no ar para as pessoas começarem a comprar e você ouvir os teus consumidores, e aí você vai melhorando e desenvolvendo ele ao longo do tempo em que ele já está rodando.
E se nesse momento você não tem grana, nem tempo, nem possibilidade, precisa com agilidade entrar no mercado de vendas virtuais, a minha sugestão é que você comece ligando para as pessoas. Uma coisa que as pessoas não têm feito ultimamente é pegar o telefone e ligar para alguém. A gente não tem mais esse hábito. E como é bacana quando é um aniversário teu, por exemplo, e você recebe a ligação de alguém. Não estou falando de mensagem do WhatsApp. Não é legal? Então, se esse sentimento se você tem também, muito provavelmente o teu cliente também tem. Você imagina você receber uma ligação. Outra coisa que está caindo muito em baixa, mas que todo mundo vê, é o SMS. A gente tem feito algumas pesquisas sobre isso, né? O WhatsApp é uma das coisas que você consegue colocar lá no mudo ou não receber e tal, mas o SMS todo mundo lê. Então, existem estratégias que são normalmente as mais antigas, mais passadas, vamos chamar assim, e que, por outro lado, são muito atuais, né? Então, eu acho que pensar assim, como é que você faria isso agora? Ah, mas eu teria que ligar para o cara, fazer o pedido manual. E daí, começa. Pelo menos é um start. Aí depois que você já validou o teu modelo, é só colocar ele numa plataforma digital, é só explicar para um programador como fazer, mas você já sabe, porque você já testou isso, mesmo que foi na ligação, no WhatsApp e fazendo a coisa à mão, entendeu? Então, a minha sugestão é, comece, nem que seja com ligação, etc, entendeu? É verdade. E nesse sentido também, você tem as redes sociais que conseguem te colocar a vitrine, né, do teu produto lá. Tu entra no Instagram, se ele é um Instagram bonito, atrativo, por exemplo, eu vendo roupa, eu preciso ter um Instagram que mostre as minhas roupas, mas que mostre isso de uma forma bonita, né? Então você vai aprendendo a lidar com as redes sociais a teu favor, né? Tu vai fazer um stories, tu vai postar no feed do Instagram, mas as pessoas vão estar vendo o teu produto, né? Então, antes de chegar, como você falou, né? Antes de dar esse grande passo, por que não aproveitar o que já existe, né? Sim. Até para poder depois cobrar também proporcional a isso, né? A tu ter um e-commerce. Legal. Eu acho assim que essas tecnologias que a gente estava ainda estudando em academia e coisas do gênero, elas começam a tomar muita forma agora, né? Até o Ítalo estava lembrando ali que o nosso tema aqui é revolução digital instantânea, né? Então, o que está acontecendo agora? Por exemplo, eu fiz algumas pesquisas aí, acabei encontrando um dos caras que está sendo assim um dos mocinhos desse momento aí da tecnologia, que são os drones. Os drones até então a gente estava fazendo assim estudos sobre como utilizar, etc e tal. E os chineses, principalmente, começaram a utilizar eles para fazer entregas, uma vez que você não podia ir presencialmente na casa das pessoas. E eu não sei se chegou a ver alguns vídeos desses, mas fantásticos. Ele chega e sobe lá no terceiro andar, o quarto, né? Te entrega pela janela, daí tem uma câmerazinha, aí você paga ali, tem uma maquininha, o próprio drone já leva a maquininha, você paga ali, ele desce, não tem contato com ninguém. Então, quer dizer, uma tecnologia que ainda estava se prospectando utilizar no futuro, teve que ser utilizado na prática. Então, para mim, esse é um dos primeiros exemplos de tecnologia que está vindo agora e que vem para ficar. Essas empresas que estão implantando isso, elas agora já vão começar a colocar em massa esses bichinhos para funcionar. E quem já comprou com drone, já confia no drone, vai comprar de novo porque ele sabe que funciona e que não derruba ninguém, entendeu? Eu não sei como é que vai funcionar aqui no Brasil, porque vocês não se postam de luz aí. Mas... Vamos deixar a dúvida, então, né? É uma questão de como as coisas... assim, já existia tecnologia, mas com essa questão do isolamento, aconteceu também... não sei se você chegou a ver... que a localização dos celulares também serviu para calcular quantas pessoas estavam em casa e não estavam em casa no momento mais crítico quando começou a pandemia, né? Então eles conseguiam calcular numa cidade quantos por cento da população realmente estava em casa muito antes da prefeitura saber, por exemplo, né? Aí reside uma questão assim do tipo, cara, como é que eles sabem? Privacidade? Eles sabem por causa da geolocalização do meu celular, mas eu não autorizei? Tem uma discussão aí legal e ética que vai longe. Mas eu acho que é um ponto bem importante e você tocou em algo que eu fiz uma anotação aqui para falar, inclusive, sobre os dados populacionais. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha preocupação em saber quem eram as pessoas e aonde elas estavam.
né, para ter esses dados assim de uma forma visual. Eu lembro que quando a gente morou por um tempo na Itália, lá eles são muito criteriosos com isso, que é assim, quando você mora em algum endereço, você tem que ir até a prefeitura, fazer uma declaração dizendo quantas pessoas, quem são essas pessoas, qual que é o RG, que é o código deles, etc. E quando você se muda para outra, mesmo que num lugar alugado, você tem que dizer que você está saindo daqui e indo para lá. Então, assim, as prefeituras e o governo conseguem saber exatamente quais são as pessoas que estão naquele edifício, naquela residência. Muito embora possa ter, eventualmente, um erro de percurso, mas casos como, por exemplo, aconteceram recentemente lá de avalanche, etc., eles sabiam exatamente quem eram as pessoas, quantas pessoas tinham naquele hotel lá que caiu, etc., porque eles têm esse mapeamento. Agora, aqui no Brasil, a gente está começando a olhar para isso. Como a gente fazer um censo populacional para a gente ter esses dados efetivamente registrados, e está tendo toda uma mobilização, não é só do governo. Eu participo de um grupo aqui da região que se chama Data Valley, e dentro desse grupo algumas pessoas começaram a se motivar assim, sem ganhar nada com isso, entendeu? No sentido de querer ajudar mesmo. Pô, vamos montar um site, alguma coisa que faça um mapeamento, que diga onde é que tem Covid, como é que está indo isso, dados para ajudar as pessoas a tomarem decisão, Quer dizer, não é só o governo que está tomando essa iniciativa, são pessoas como nós, assim, pessoas físicas que estão querendo ajudar. E eu acho que esse movimento aí é que vai fazer com que essa tecnologia dê essa guinada aí que a gente estava esperando, sabe? Então esse é um outro ponto importante, que é a questão dos dados que a gente estava comentando. Tem outras coisas que, continuando aí, desculpe te cortar, que eu acho fantástico, e isso nasce principalmente lá os chineses são muito bons nisso, né? Que é a questão de reconhecimento facial, eles já utilizam para pagar contas, ao passo que aqui a gente usa cartãozinho com senha, lá eles usam reconhecimento de face para poder pagar uma conta no mercado, por exemplo. E eles estão utilizando essa tecnologia para identificar quem são as pessoas, aonde elas estão indo e vindo. O próprio software que está fazendo a leitura também, ele tem uma leitura infravermelha, então você consegue saber se a pessoa tem febre ou não. Além disso, você consegue capturar no registro dela quem é essa pessoa, se ela tem febre ou não e se ela tem Covid, para onde ela está indo. Então você consegue ver, inclusive, o movimento, nesse caso em particular agora, da pandemia, do Covid, mas no futuro isso pode ser utilizado para outras coisas, tanto para ruins, né, fins de guerra, etc., para coisas boas. Então, eu acho que essa é uma outra grande contribuição que a tecnologia veio assim para ficar, que é a questão da inteligência artificial, reconhecimento de imagens, faces e outras coisas tantas, sabe? Sim, com certeza. Tem uma outra coisa que eu achei bem bacana também, que foram alguns vídeos que rodaram na internet sobre a utilização de impressoras 3D. Existiam alguns movimentos assim, a galera dizia assim, você que tem uma impressora em 3D em casa, eu tenho aqui um projeto pronto em que você pode colocar na tua impressora e você vai imprimir aquele suporte para viseira, não sei como é que chama, visor lá, né? Então você pode... as pessoas começaram a fazer isso. Foi um movimento bem legal. E, mais uma vez, teve aí um movimento colaborativo e teve um movimento de utilização de uma tecnologia que até então a gente estava pensando que era futuro, que a gente já começa a utilizar agora também. Então, é um outro ponto bem importante. O Alibaba, que é fortíssimo, não só na China como no mundo, ele que é gigante nesse comércio eletrônico e tal, ele desenvolveu uma inteligência artificial, até fiz essa anotação aqui que eu peguei do site do GovTech, que essa inteligência artificial é capaz de diagnosticar infecções com 96% de previsão. Isso é inteligência artificial, no caso, em favor da saúde. Mas você imagine essa inteligência artificial utilizada para outras coisas na minha empresa, né? Pensar na geração de novas oportunidades, prospecção de clientes para os próximos anos. Então, cara, tem muita coisa que vai vir aí desse Covid. Historicamente, isso já acontece, né? Os grandes inventos que a gente tem hoje no mundo, eles vieram e foram criados para fim de guerra. As pessoas criaram o primeiro veículo que foi famosíssimo, o Fusca, por exemplo, que ele não precisava nenhum tipo de água para refrigeração. Ele revolucionou a época porque foi desenvolvido para trabalhar no deserto, para dar tiro em outras pessoas. A gente usou um tempão a tecnologia. Enfim, dentre essas outras tantas, eu acho que dessa Covid aí a gente vai ter muita coisa ruim que está vindo e que a gente vai ainda escutar falar, mas também vai ter coisa boa, sabe? A gente tem que pensar nos dois lados da moeda. E a tecnologia eu acho que vai ajudar bastantíssimo isso, nesse sentido, sabe? A gente cai naquela bastante, hein, Carol? Não, mas esse é o objetivo da live.
A gente cai naquela máxima de que a necessidade faz o homem, né? Então, realmente, a guerra era Uhum. uma necessidade, agora o Covid é uma necessidade que a gente tem, que caiu do nada no nosso colo e que a gente precisa resolver. Então, vamos usar o que tem. É, Em questão de inteligência artificial, né? A gente hoje já é acostumado a lidar todo dia com inteligência artificial, né? é. Seja para, por exemplo, eu vou fazer uma compra, tem uma Magalu, por exemplo, que conversa comigo. Eu Uhum. vou abrir no Google, eu abro o celular, eu posso dizer, ok, Google, mais uma inteligência que fala comigo, né? Uhum. Tu acredita que a gente vai começar a tratar ainda mais essas inteligências artificiais como pessoas? Que a gente vai chegar num ponto assim como aquele filme do Her, por exemplo, que o Uhum. cara confundia a, o computador com uma pessoa, né? Você acha que a gente vai chegar nesse ponto ainda? De confundir, de tratar as IAs como pessoas? Tá dando medo, né? Chega a dar medo. Sim. Aham. Enfim, eu sou da tecnologia, eu já respiro isso há bastante tempo. Eu tenho uma empresa tô fazendo um jabá aqui já, de dados e inteligência artificial. A gente trabalha com soluções que são voltadas para essa área, então é meio que o nosso dia a dia trabalhar com isso. Mas feliz ou infelizmente, eu acho que é mais infelizmente, a gente ainda trata a inteligência artificial como chatbots, que são esses caras que respondem automático, mas ela vai muito mais além do que isso, né? Ela tem várias outras dimensões. Mas falando especificamente desse atendimento do chatbot, eu acho que a inteligência artificial vai evoluir e muito. Eu participei de um evento recentemente em que eu vi um termo que para mim era totalmente novo, que se chamava VUX, VUX. Porque hoje a gente tem na área de tecnologia um profissional, vamos chamar assim, que é o Design UX, que é User Experience, que é o Aham. cara que trabalha com a experiência do usuário, vai lá, tenta entender tudo, como é que é o dia a dia, como ele pensa, blá, 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 e tenta transformar isso em telas, cores, design e tal. Um cara muito criativo, assim, que consegue ter essa boa pegada de entender o que as pessoas estão falando. Estou tentando simplificar a minha linguagem. Então, esse é o UX. Agora, existe um outro profissional que é o VUX, VUX, que é o profissional especializado nisso, nessa relação com o usuário, mas para voz. É Voice User Experience. E eu não Uhum. imaginava que tinha isso. Assim, cara, mais uma profissão aí para nossa carreira aí, né? Mais um para entrar no nosso rol de profissões. Mas é fantástico o case que eu vi dessas duas meninas que são especialistas do norte e nordeste, acho uma coisa assim, que a função delas é tentar entender ou criar bots que trabalham com voz, que são esses assistentes virtuais que a gente chama, né? Siri, Google Home, etc. Cortana, Uhum. etc. E melhorar a forma com que eles falam, deixando a voz mais humanizada. Então, Uhum. o case que eles deram é muito legal, que é de rir mesmo. Eles têm uma URA que faz essas ligações, atendimento de ligações, e nessa URA eles colocavam um botzinho, mas com todo esse tratamento de voz em cima. E aí liga um cara lá, um nordestino, enfim, ele liga e diz assim: aí eu tenho um cartão aí para cancelar com vocês. Daí a moça começa, a moça no caso é o robô, né? Começa a conversar com ela. O senhor precisa então pressione um, não sei o quê. O seu cartão já venceu, pá. Eu só quero cancelar porque eu não quero mais meu cartão, não sei o quê, menino, olha aqui, guria e tal. E ele vai conversando com o robô, assim, altos, assim, tipo 20, 30 Uhum. minutos. Depois de um tempo, é que ele percebe que aquilo é um robô e ele diz para o amigo dele: ó, mas você é robô? Ele é robô, é. Olha, você é um robô? É mesmo? Tô falando com robô, filho. Quer Nossa. dizer, depois de 20 minutos, Aham. porque elas colocam pausas na fala, para não ficar aquela voz assim, tipo no soco no estômago, né? Bom, sei, Aham. pressione. Muito Sim. bacana, é uma área totalmente nova que surgiu agora por causa dessa demanda e que tá, como eu te falei no começo, assim, tá meio que assustando, porque fica muito real. Então eu acho que a gente vai evoluir aos poucos, a inteligência artificial vai chegar aos poucos lá, mas não tanto, sabe? A gente vai aos poucos, assim, realmente, né? É um braço que se movimenta. Agora tem uns robozinhos lá na Itália que atendem as pessoas com Covid, chegam até a cama deles para levar uma mensagem legal. Mas é basicamente um robozinho com rodinhas que vai até lá, tem um tabletzinho que é a cara dele, que tem um programinha de software ali. Nada muito além disso, sabe? A gente ainda está em estudos para fazer com que ele consiga se comportar. Até porque o cérebro humano é extremamente complexo, mas a gente já está em vias de fato, e a gente já está se assustando aí, porque essa Cortana, Siri, não sei o que, ela começa a assustar a gente de vez em quando.
É verdade. Existe também o Cleverbot, né? Que é aquele do Facebook, se eu não me Uhum. engano, ou do Google, que tu consegue conversar e ele tem um conhecimento assim, imagina, né? Ele deve conversar com todo mundo todo dia e ele vai absorvendo. E ele responde perguntas e vai respondendo, e tu chega uma hora que tu pensa assim, meu Deus, era um robô e eu tô conversando há meia hora com esse robô, como assim? Será que era um robô? Né? Será que era um Aham. robô, né? Tipo, será Será que que era era um um robô? robô? É, acho que é por aí. Pois é. Legal. Bom, questão do isolamento social, então, e a tecnologia. Tem muita gente que está adorando não precisar sair de casa, né? Mas a relação com Tem. o mundo exterior, uma hora vai fazer falta ou até já está fazendo. Às vezes eu converso com as minhas amigas, por exemplo, e a gente vê a ansiedade Uhum. começando a apertar, assim, né? Por exemplo, a pessoa quer sair, ou está cansado de ficar dentro de casa. Enfim, e daí para extravasar um pouco, o entretenimento digital tem sido uma saída muito boa. Como é que será que vai ser o cenário do entretenimento daqui para frente? Tem algum, Olha, eu alguma previsão? juro que eu fui atrás de algumas coisas em relação a isso não encontrei cenários muito positivos. Pelo contrário, na verdade, essa semana, conversando com um amigo meu, ele disse assim, cara, eu trabalho com eventos, acabei de abrir uma empresa, fiz um investimento grande, mas tive que voltar atrás, enfim, em várias compras que eu fiz, reduzir carga pessoal e tal, porque cortaram tudo. Então, em relação ao entretenimento físico, onde você vai nos locais e tal, eu acho que vai demorar um pouco, até porque teve uma brincadeira que a gente fez assim no começo, que assim, pelo menos um pouco mais limpo o mundo está ficando nos últimos meses, né? Porque as pessoas estão se cuidando cada vez mais. A gente diz por nós mesmos. É, e isso vai refletir até depois do Covid, do tipo, você já não vai mais querer e não vai mais ter mais aquela pegada de chegar perto das pessoas como era antes, você já vai pensar umas Uhum, duas vezes, você já não vai mais naquele show que todo mundo está super apertado, porque você já vai também pensar duas vezes, pô, já aconteceu uma Covid. Então, isso vai mudar de alguma maneira uma memória cerebral que a gente tem de aprendizagem. Isso, ponto, vai acontecer, uhum, então demora um pouco para virar. Por outro lado, esse entretenimento digital que está acontecendo agora, até num movimento positivo, até numa coisa legal, do tipo, a galera tá fazendo um show ao vivo, tomando uma cachaça e tá arrecadando uhum, dinheiro para as pessoas que precisam. Então, tá tendo sim. uma coisa legal, assim, que é das pessoas valorizarem um pouco a arte e cultura, que normalmente é um pouco esquecida e subvalorizada, né? Então, eu acho que vai ter esse movimento, assim, vai ter dos prós e dos contras, né? O contra é que vai demorar um pouco, o pró é que as pessoas estão vindo um pouco para o mundo digital e, beleza, vão acabar se acostumando. E até nós de ver live, a gente não tinha hábito de ver live de cantor, né? Isso nem É verdade. existia, né? Uma coisa meio não óbvia. Até nesse sentido de lives, a gente viu que o Facebook ele vai começar a cobrar, ele vai dar a possibilidade da pessoa cobrar pelas lives, né? Até Uhum. como uma saída para os artistas conseguirem recuperar a economia, né? Então, é difícil hoje quem não tem uma conta de Facebook, né? Por É. exemplo, então, ao invés de a pessoa pagar para ir num show, ela vai acabar pagando para assistir o show em casa. E Uhum. até assim, saindo um pouco do digital, mas a gente vê hoje como o conforto dentro de casa faz diferença, né? Por exemplo, Ah, tu sim. vai assistir uma live, tu ter pelo menos um lugar para tu ficar para assistir essa live Uma e internet tal. boa, uma TV boa, um sofá confortável, né? É, Uma cadeira do uhum, escritório que você não dava bola, um é ar-condicionado que a gente verdade. não tem, sabe? Tá doido, realmente. Exatamente, é. É E eu verdade. também acabei vendo assim que o Facebook, ele também, olha o outro, ele também quer, ele montou já, né, isso eu vi, que, que tu pode Você tá convidar lendo os pessoas, comentários, já tá lendo. que tu pode convidar pessoas para assistir o vídeo contigo, né? Então, por exemplo, esses dias eu Aham, estava vendo um vídeo e acabei vendo lá que tu poderia convidar pessoas, assim, vamos aham. compartilhar então esse Sim, momento, né, ali junto. Claro, depois tu vai acabar usando a mesma plataforma para tu comentar sobre e vai gerar verdade. um conteúdo também sobre isso, né? Eu achei Aham. interessante essa parte do Facebook. Talvez funcione, talvez não funcione, né?
Mas é um passo. Eu acho que o Facebook ele faz muito isso. Ele pega e joga alguma coisa. Aí tu vê se funciona ou se não funciona. Porque provavelmente o investimento que ele teve para fazer isso foi pouco. Aí funcionou, vamos para frente. Né? É a Uhum, mesma coisa a questão dos grupos. Achei uhum. interessante. Bacana. Claro, cada um dá seus pulos do jeito que consegue, né? É uma questão de experimentação, é bem como você falou, é fácil você colocar no ar porque você está experimentando, né? Agora eu estava pegando um pouco minhas anotações aqui, eu vi algumas coisas que eu acabei deixando passar, que foi uma das empresas, os setores aí que eu tinha questionado aqui, qual setor que teve mais destaque da transformação do físico para o digital, né? E aí eu fui fazer pesquisa em relação a isso e encontrei o universo fitness bombando nessa questão de transformação do físico para o digital. Eu não tinha me ligado disso. De fato, o que a gente está vendo hoje de live, cursos, etc., de pessoas dando aulas de como fazer exercício em casa, meditação também, yoga, essas coisas, porque as pessoas precisam se exercitar, mesmo confinadas, né? Elas precisam fazer uma Aham. atividade. Então, é uma das maneiras que essas empresas estão achando de entrar no mercado digital e estão começando a bombar por causa disso. Inclusive, alguns influencers nessa área estão sendo criados nesse mesmo momento, porque estão colocando um bom conteúdo. E, na verdade, é Sim. uma ótima estratégia, porque se ele tivesse só na academia dele lá, quem sabe ele não teria essa visibilidade. E se ele realmente faz um bom trabalho, sucesso e merecedor ele é de estar onde ele está. Né? Então, acho que o fitness é uma coisa que está bombando, o delivery de comida, o segundo aqui, da transformação do físico para o digital, que utiliza plataformas tecnológicas. Empresas de limpeza, né? Empresas que fazem algum tipo de limpeza, que a gente não se preocupava lá tanto, tanto, tanto. Agora a gente quer limpar tudo, né? E, claro, comércio eletrônico, empresas de e-commerce. E para quem tem medo de entrar, a gente falou sobre e-commerce antes, né? Mas para quem tem medo de entrar no mundo do e-commerce, existem alguns sites, depois a gente também pode compartilhar aí, em que você não precisa necessariamente criar teu site. Você entra numa plataforma em que a gente chama de Parceiros, né? Eu acho que. marketplace. Uhum. Isso, uma espécie de marketplace, e daí você coloca esse teu produto lá nesses marketplaces. Então, vou dar um exemplo, digamos que você queira vender garrafa d'água, não dá para vender, né? Mas na Americanas, mas digamos, eu acho que dá, nem sei. Mas enfim, aí você não precisa cadastrar na Americanas, você pode cadastrar nesse marketplace e você faz um contrato com a Americanas, outro com o Submarino, outro com outras empresas, e ele mesmo faz a gestão de anúncios, de venda, isso cai na tua Uhum. conta, você é responsável só pela entrega, logicamente, essa gestão do relacionamento com o cliente pós-venda, mas praticamente essa parte de cima, essa camada de contato com o cliente já está pronto. É claro que um percentual você vai deixar lá com americanos, com eles, é lógico, né? É, Olha, claro. a Siri está querendo falar comigo aqui. Medo, né? Ai, Então ai, essa é ai. uma estratégia de você sair nesse momento aí, que é utilizar um e-commerce, por exemplo. Sig, eu acho que a gente vai cair porque já está dando 1 hora de live. Você quer que eu abra uma outra live Legal. para gente continuar o assunto ou vamos encerrar por hoje? Eu acho Alô? que tem uma mensagenzinha muito rápida que eu queria dar sobre a LGPD. Se a gente cair, a gente faz uma outra. Você tinha comentado no Tá. final aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu acho que essa é Sim. uma informação muito importante para todos nós, Uhum. que ela deveria entrar em ação agora em agosto desse ano, mas ela foi postergada para o próximo ano. Teve uma medida provisória que o Bolsonaro soltou aí agora a 959, eu tenho um número dela aqui, e que prorroga isso para maio do ano que vem. Então, muita atenção para isso. Não quer dizer que ela não vai acontecer, mas ela só foi um pouco mais para frente. Mas é muito importante Aham. ter cuidado com isso. Aí não sei se você quer abrir outra ou se a gente encerra por aqui, por mim, indiferente. Não, podemos abrir, podemos abrir. Esse é um assunto muito bom, muito importante nesse momento, né? Uhum. Então, eu acho que eu vou deixar cair, daí depois eu abro outra. Pode ser? Então tá bueno, tá. Então assim, ó, só para contextualizar, agora a gente mudou um pouco de assunto aqui, mas que a gente ainda continua falando de tecnologia dentro desse movimento aí de revolução, né? Que contextualizar aqui, o que é a LGPD, né? Para quem está chegando agora, é a Lei Geral de Proteção de Dados e que ela vai regular todo o trânsito de dados e informações que você tem, até na tua empresa pequena, você vai ter que se cuidar com isso aí. Como se cuidar? Quer dizer, todo o cadastro que você tem de clientes, o teu banco de dados, a forma com que você se relaciona com ele, vai precisar ter autorização desse teu cliente ou de quem é dono do dado, pertencedor do dado, para que você possa utilizar. Inclusive no âmbito físico, não só digital. E essa que é a grande charada aí. Eu acho que vale muito a pena investigar isso mais a fundo. Que é assim, ó,
você ter uma ideia, o quão louco pode ser essa lei aí, os advogados aí me ajudem aí se eu estiver falando alguma besteira. Mas é assim, ó, eu lembro que até um advogado amigo meu me falou exatamente esse exemplo. Se alguém chega com um currículo para entregar na tua empresa, e lá nesse currículo tem o telefone da pessoa, e você liga para ele, ó, queridão, eu quero te contratar, não sei o quê. Você não pode ligar para ele se essa pessoa não deixar autorizado que você pode ligar para ele nesse telefone que está no currículo. Então, até nesse nível, a nossa LGPD, que vai entrar em vigor aí no próximo ano, ela deve nos pegar, assim, vai pegar muita empresa de calça curta. Sim, Então, vai